A paz do Senhor, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu estou feliz de poder estar retornando a essa casa, em específico nesse dia tão festivo, aonde o Senhor reserva um dia como este, todinho para nós. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, e depois nós estaremos lendo, nós bem na verdade vamos estar lendo em 3 lugares distintos, mas é para que nós possamos entender melhor o que o Senhor quer conosco nessa noite, por intermédio dessa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Nós vamos ler primeiro em João, capítulo de número 8, versículo de número 1, a seguir, e depois eu vou falando para as irmãs os demais textos que nós estaremos lendo. Então nos diz assim a palavra do Deus que é vivo, irmã, do Deus que é vivo e que está aqui. Ele está aqui? Você está sentindo ele aí? Você está sentindo ele? Você está sentindo ele, irmã? Ele está aqui. Capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aí o verso de número 10: Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lucas capítulo de número 8, verso de número 1. Oh glória. Aleluias. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 1, que nos diz assim: E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Agora, para encerrar, João capítulo de número 20, verso de número 11, verso de número 15, 16, 17, vamos encerrar no 18, porque mulher guerreira lê Bíblia. Oh glória. João capítulo de número 20, versículo de número 11, nos diz assim o texto sagrado: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Verso 15: Disse-lhe Jesus: Mulher, disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dizei-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto.
Desocupe as suas mãos, pegue a tua mão e, na verdade, pegue na mão da irmã. Olha o cérebro cansado. Pega na mão da irmã. Eu sei que você também está cansado, eu também estou cansado, mas vamos dando glória a Deus misturado com aleluia, que o cansaço vai embora. Leva para os céus a sua mão. Vamos dizer para o Espírito Santo que ele é muito bem-vindo aqui nessa noite. Vamos falar para o Espírito Santo que nós estamos aqui, ainda que com o corpo físico cansado, nossa mente está renovada porque ouvimos a palavra. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite. Obrigada pelo privilégio de mais uma vez poder estar, Senhor Jesus querido, diante, Senhor, da tua palavra, como canal, Senhor, em específico nessa noite para essa igreja, para essas mulheres, nessa conferência, Pai, na qual o Senhor já tem marcado vidas, marcado pessoas, mulheres aqui, Senhor, com sinais, maravilhas, milagres, prodígios. Senhor, o Senhor já tem falado de uma forma sobrenatural por intermédio dos louvores, testemunhos, ministrações que já fizeram aqui, Senhor, o uso, Pai querido, dessa tribuna santa. Senhor Jesus querido, continua conosco, nada sou, nada sei, mas o Senhor é e o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Nessa noite, Senhor Jesus querido, clamamos aos céus, porque acreditamos no Deus que nós servimos, esse Deus que é soberano, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é eficaz, esse Deus que quando faz não fica devendo nada, nem favor para ninguém, esse Deus que abre porta e quando Ele abre ninguém fecha, e esse Deus também que quando fecha a porta ninguém abre, esse Deus que dá vida e quando Ele dá vida ninguém pode tocar nela, e esse Deus também que faz, Senhor, descer a sepultura e também ninguém faz Senhor, manifesta nessa noite do teu poder, nos traga, Espírito Santo, a revelação dessa palavra, segundo a nossa necessidade nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Transforma, Senhor, nessa noite mulheres, que nossas mentes possam ser transformadas pelo poder da tua palavra, Pai, que quando essa palavra estiver sendo ministrada, que os céus nos traga cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, que haja renovo, que haja renovo, que haja renovo, que haja renovo, que haja transformação pelo poder da tua palavra, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você pode tomar teu assento dando glória a Deus misturado com uma aleluia. E se você for batizado com o Espírito Santo e não estiver cansada, pode dar uma rajada de língua estranha. Oh, aleluia. Me dá só mais um pouquinho de retorno, irmão, do meu microfone. Eu queria ter a voz de trombeta como um varão aqui, mas não tenho, né? Então nós vamos de tirinho de 12 mesmo. Oh, glória. Com a ajuda do sonoplasta, é claro. Trago o abraço do meu esposo para essa igreja, para as irmãs, para os pastores. Com um coração pequenininho, já mandou mensagem para mim. E aí, como é que tá? Manda abraço, não esquece. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Oh, glória. João, capítulo de número 8, versículo número 1. Vai falar de uma transformação de uma mulher na qual o próprio Jesus, ou bem na verdade, o texto vai nos trazer a revelação daquilo que Jesus faz de melhor: transformar vidas, transformar pessoas. Quem já foi transformada por esse Jesus aí? Para que nós possamos entender o que se dará no capítulo número 8, nós precisamos voltar no capítulo número 7. Para entender por que o texto do capítulo número 8 vai iniciar dizendo que, porém, existe um porém, porque existiu algumas coisas antes deste porém. E bem na verdade, o que vai se dar no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 10 de João, é que Jesus está indo a uma festa do tabernáculo. E Jesus vai que nessa festa, ele vai para essa festa meio que ocultamente, porque os judeus procuravam Jesus para matá-lo, pela obra que Jesus vinha desenvolvendo e realizando,
aonde ou na onde ele passar. Porque na onde Jesus chega, irmã, na onde Jesus está, o ambiente não é o mesmo e não fica mais o mesmo. Aonde Jesus chega, aonde Jesus passa, causa revolução no lugar. E o que Jesus vem trazendo é algo de diferente daquilo que ela costume propôs pela religião da época. Porque Jesus vem quebrando os paradigmas, os protocolos da religiosidade. Porque Jesus tem isso, ele faz isso. E Jesus chega a uma das festas mais importantes dos judeus, até a festa do tabernáculo. Ele chega meio que no secreto. E quando é revelada a presença dele, não porque ele quis revelar a sua presença, mas como a própria palavra diz, que não tem como você pegar uma candeia e colocar debaixo da mesa para tentar sufocar a sua luz. Aonde Jesus chega, ele brilha. Aonde Jesus chega, traz impacto. Aonde Jesus chega, aonde Jesus está, causa especulação. E talvez você não está entendendo por que as pessoas olham para a sua vida. E quando estão olhando para a sua vida, isso causa tanto impacto na vida daqueles que estão observando você. Tem hora que você não entende por que a tua vida atrai tanto ou tantas pessoas com curiosidade a despeito da sua própria história. Você pode olhar para essa mulher que está do teu lado e dizer: isso é Jesus. Jesus chega nessa festa e sem ele querer as pessoas percebem ele. Você já viu a pessoa que é cheia de Deus quando ela chega num lugar, sem a gente querer as pessoas percebem a gente na festa? A gente chega escondidinha, caladinha, senta no último banco, mas Jesus que está em mim, Jesus que está em você, faz a gente se tornar perceptível. Jesus chega na festa calado, escondidinho, mas de repente alguém olha e diz: aquele ali não é Jesus? Aí de repente outra pessoa olha e fala: sim, é Jesus, mas diz que ele é tão bom, ele é bom. Aí alguém olha e fala assim: nada, não é não. Outros olham e dizem: ele é profeta. Outros chamam ele. De repente Jesus começa a ensinar. Aí alguém olha para o ensinamento de Jesus e diz assim: Alamaia súbia. Como pode este ensinar dessa tal maneira se nunca estudou? Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus está ensinando, e a forma que Jesus ensina vem de uma forma tão veemente, tão poderosa, tão extraordinária, porque a palavra não é simplesmente dele, mas do Pai que enviou ele sobre aquela terra. Que os religiosos da época olham para aquele homem simples, porque quem era Jesus? Carpinteiro, filho de José o carpinteiro, que segue a mesma profissão do pai. Aí para alguém é muito difícil olhar para aquela pessoa simples, sendo ele um carpinteiro, vindo da família na qual ele pertencia, ter tanto conhecimento, tanta veemência e propriedade na palavra que ensina. Eu estou falando de homens conhecedor da lei. Eu estou falando de homens que são lapidados, pautado na lei. Eu estou falando de escribas. Eu estou falando de homens que têm a sabedoria naquilo que diz respeito, ou que tange a respeito do conhecimento por intermédio da lei na palavra. Olha para Jesus e percebe, porque conheciam a vida de Jesus. Jesus não frequentou faculdade, Jesus não frequentou curso de teologia,
Mas quando Jesus pega a palavra, o céu abre e a glória desce. Tem gente que olha para você e não entende por que tanta autoridade. Ei, deixa eu te dizer, é Jesus na tua vida. Alguém olha para a tua casa e diz, ela pertence a tal linhagem de família. Nunca frequentou a escola, mas quando pega o microfone, os céus manifesta e a glória de Deus chega. Porque é muito difícil para o homem natural entender que você é uma escolhida dele. Dele quem? O Senhor. Jesus começa a ensinar de uma forma tão soberana, que alguém diz, como que ele ensina com tanta propriedade? Ele nunca aprendeu, nunca foi para uma faculdade trocando por miúdos. Jesus continua ensinando. E quando Jesus começa a ensinar, abre-se alguns questionamentos a respeito da pessoa de Jesus. O caráter de Jesus é posto à prova, mas Jesus mantém a sua postura de quem é e de quem foi enviado. Tem algumas questões que estão levantando ao teu respeito. O Senhor está me dando, o Senhor está mandando eu te dizer nessa noite, mantenha a postura, não desça do salto. Alguém está duvidando do teu caráter, alguém está duvidando do que o Senhor pode realizar e fazer por intermédio da tua vida. Alguém está apontando para você e olhando para teu pai, para tua mãe, para tua linhagem familiar, para tua parentela. Alguém está puxando o teu currículo, está dizendo, mas não tem como se dar o que ela está fazendo, não tem como fazer e realizar aquilo que ela vinha executando. Mantenha a tua postura. Você tem que entender para que você está e quem é que te enviou para executar o que você está executando. Jesus tinha conhecimento de quem havia enviado ele para aquela missão. Jesus tinha convicção de quem era ele e quem tinha enviado ele. Você precisa de entender isso, irmã. Você precisa de ter você precisa de ter consciência e entender quem que está te enviando não é o homem, quem está te chamando é Deus. Você precisa de entender que quem te chamou para o ambiente onde você está não foi o homem. Quem criou essa situação foi Deus. Você pode com delicadeza olhar para quem está do teu lado e falar assim, mantenha a tua postura. Fala para ela, não desça ao nível. Deixa falar, deixa questionar. Deixa levantar questionamento ao teu respeito. Quanto mais levantar questionamento ao teu respeito, mais a glória de Deus vai resplandecer sobre a tua vida. Quanto mais criarem ambiente de especulação, quanto mais criarem ambiente de acusação, quanto mais levantarem falso testemunho ao teu respeito, quanto mais apontarem o teu fracasso, quanto mais apontarem a tua quanto mais apontarem para você, mais o Senhor vai trazer justiça, mais o Senhor Jesus continua prosseguindo, acaba a festa. Aí o versículo de número 53 do capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, diz que todos foram para as suas casas. Mas aí continua no capítulo de número 8, versículo de número 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas estão falando de Jesus, estão duvidando do caráter de Jesus, estão falando da família de Jesus. Mas gente desocupada que tem tempo para falar da vida dos outros, apontar o dedo para a vida dos outros, só sabe ir para casa e dormir, ou então falar da vida dos outros. Mas a gente que sabe por que foi chamado e quem é que nos enviou, a gente não vai para casa dormir, a gente vai para o Monte da Oliveira. Deixa eu ver se tem gente que está entendendo que está no Monte da Oliveira. Lugar de abastecimento, lugar de derramar azeite, de buscar azeite, lugar de buscar alabaia súbia. Estão falando de você, irmã? Vai para o Monte da Oliveira, vai buscar azeite.
Vai buscar azeite. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se estão falando de você, se estão falando de você, não vai para casa dormir. Vai para o Monte da Oliveira buscar azeite. Jesus sabia da responsabilidade que estava sobre ele no que tange ao ministério na qual foi confiado a ele. Você precisa de entender o tamanho da responsabilidade que foi depositada em você para desenvolver aquilo que os céus confiou em você. Porque quando nós entendemos o investimento que os céus depositou sobre nós começamos a ter uma capacidade de desenvolver o ato de responsabilidade. Quem tem responsabilidade não dorme até 10 horas. Quem tem responsabilidade não preocupa de vir para a igreja só vestir a camiseta da conferência. Quem tem responsabilidade não só se preocupa com o efeito, mas se preocupa com a causa que vai provocar o efeito. Quem está entendendo que é na causa, não é no efeito, que é pela causa, não é pelo efeito. O problema de quem preocupa com a causa é só isso: fala da vida dos outros e vai para casa dormir. Agora quem preocupa com o efeito, fala da vida dos outros e vai para casa e vai dormir. Agora quem preocupa com a causa, é por isso que tem mulher que está aqui desde 8 horas, desde as 8 horas da manhã, mas não renda. É por isso que tem mulher que está aqui, abraçúbia, juntou moedinha de R$1, fez pano de prato, fez cantina, vendeu pamonha, vendeu pizza. É por isso que tem mulher que está aqui que fez faxina, que passou roupa. Por isso que tem mulher aqui, andarabaia súbia, que costurou, alabaiande, que for, mas não arreda o pé. Não importa o efeito, o que importa é a causa. Não importa o efeito, o que importa é a causa. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar para ela: não importa como que foi preciso você fazer para chegar aqui. O importante é que você chegou. Não importa se foi vendendo banana, não importa se foi vendendo verdura, não importa se foi fritando pastel, não importa se foi costurando para alguém, não importa se foi pintando pano de prato, não importa a forma, o importante é que você chegou. Deixa eu ver se tem alguém que chegou aqui. Não importa quantas vezes teve que dividir a inscrição para você chegar, mas você chegou. Você chegou, você pode olhar para a irmã, mesmo cansado, do jeito que você está, fala assim: a gente chegou. Dá aquela respirada de alívio.